de Israel. Ele foi chamado para ser um mensageiro de Deus, encarregado para transmitir as mensagens divinas ao povo de Israel, tanto as de advertência quanto as de esperança e restauração. O livro de Ezequiel, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, o texto aqui retrata sobre o chamado e a missão de Ezequiel como profeta. Neste trecho, Deus nos chama para ser um mensageiro, o que implica em uma missão específica e de grande responsabilidade. Aleluia! Todos aqui nós sabemos que quando o Senhor nos chama, quando vocês têm o chamado de Deus na sua vida, você exerce o quê? Uma responsabilidade que o Senhor entregou na tua mão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Começa a glorificar porque o Senhor está na casa. E o Senhor hoje quer falar com a igreja. Então é necessário que a igreja esteja atento para o que o Senhor quer falar esta noite. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! O Senhor, ele tratava a Ezequiel. Todas as vezes que o Senhor ia falar com Ezequiel, ele tratava desta maneira: filho do homem. Aleluia! Glorificado e exaltado é o Senhor. Então Ezequiel, ele era filho de Buzi. Buzi era um sacerdote. Provavelmente Ezequiel estava sendo treinado para ser também um sacerdote. Só que o Ezequiel, ele foi enviado para a terra dos caldeus. Ali. Então ele estava ali na terra dos caldeus. Ele foi enviado para lá. Porque o rei Nabucodonosor, ele levou o povo de Israel para ser cativos ali na Babilônia. E Ezequiel, ele foi enviado para lá. E Ezequiel estava ali na terra dos caldeus, próximo ao rio Quebar. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então, o que eu entendo aqui é que Ezequiel, ele recebeu um chamado do Senhor. Quando o Senhor diz: ponte em pé, filho do homem, que falarei contigo. E imediatamente o Espírito Santo, creio de Deus, entrou na vida de Ezequiel. E Ezequiel começou a ouvir o que o Senhor tinha para falar com ele. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor continuou a falar com Ezequiel, dizendo: eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Então, igreja, todo aquele que tem um chamado, ele não se governa mais. Aleluia! Se o Senhor te chamou, tu não te governa, tu estás no comando do Senhor. Tu não tem mais o teu querer. A palavra de Deus nos diz que há tempo para tudo embaixo da terra. Então é necessário que você exerça o seu tempo e não deixe a obra do Senhor relaxadamente. Cumpre o teu chamado. Faz aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que te amou. O Senhor aqui me chamou Ezequiel. Por quê? Porque ele tinha algo para fazer na vida de Ezequiel, para falar com aquele povo que estava ali cativo na Babilônia, que estava exilado ali. Aquele povo, igreja, a palavra nos diz que aquele povo se rebelaram contra Deus. Aquele povo, ele estava rebelde. Aquele povo, eles prevaricaram, igreja. O que essa palavra significa? Que eles prevaricaram significa que eles descumpriram a lei. Eles desobedeceram. Eles estavam rebeldes. Eles se rebelaram contra Deus. Eles não obedeciam. Eles prevaricaram. Aleluia. Então, igreja, o que eu venho a dizer é que todo aquele que tem um chamado, ele não se governa mais. Aleluia. E aqui nós vamos falar sobre o chamado de Ezequiel. E vamos ver aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a palavra do Senhor vem nos dizer. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, esta mensagem aqui vem nos falar sobre Jesus. Quando Jesus estava na Galileia, logo após quando João Batista foi preso, Jesus estava na Galileia e ele chamou os seus discípulos. E Jesus, ao passar diante do mar da Galileia, ele viu Simão e André.
estavam ali lançando a rede, eles eram pescadores. E o Senhor, olha o que o Senhor Jesus falou para eles, ao vê-los ali lançando suas redes. Ele disse para Simão e André: vinde, olha igreja, vinde após mim, ou seja, me acompanha, e eu farei que sejam pescadores de homens. Aleluia. Quantos aqui não receberam o chamado do Senhor? Aleluia. Ezequiel foi a mesma coisa, só que aqui foi o Senhor que chamou a Ezequiel. Aleluia. Ele chamou para essa missão. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Então o Senhor, ele continuou a falar com o profeta: olha, Ezequiel, esse povo judeu, esse povo é o povo de Israel, ele é um povo de duro semblante. Ele é um povo obstinado, Ezequiel, de coração duro. Então eu te envio a eles, e tu vai chegar diante daquele povo rebelde, aquele povo de cara fechada. Tu vais dizer assim, Ezequiel: assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. Olha, Ezequiel, que eles ouçam, que eles deixem de ouvir. Sabe por quê? Porque eles são casa rebelde. Eles não vão querer te ouvir, Ezequiel, mas tu não te cala. Fala, Ezequiel, aquele povo obstinado, aquele povo que estava no pecado, aquele povo que prevaricaram, aquele povo que não mais obedecia a voz do Senhor, que não obedecia a lei do Senhor. Aleluia. Tu vais falar, Ezequiel. Sabe por quê? Porque eles têm que saber que há um profeta aqui no meio deles. Eles vão saber que esteve um profeta aqui, Ezequiel, no meio deles. E o Senhor, ao tratar com Ezequiel, disse: não temas, Ezequiel. Fala aquele povo. Não temas, Ezequiel, as tuas palavras. Ainda que elas sejam sarças, ainda que elas sejam espinhos, Ezequiel, mas tu vai falar. Tu vai. Por quê? Sabe por quê, Ezequiel? Porque foi eu que te chamei, igreja. Obedece quando o Senhor te dizer. Fala. Entrega o recado. Fala aquilo que o Senhor te ordenou. Porque o Senhor primeiro fala com o profeta. O Senhor fala com o mensageiro. O Senhor fala com o evangelista. O Senhor fala com o pregador da palavra. O Senhor fala com cada um que está aqui neste lugar. Porque nós somos filhos. E o Senhor, ele tratava dessa maneira com Ezequiel, filho do homem. Então nós também somos filhos. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Olha, Ezequiel, entrega. Fala. Tu não engole aquilo que eu te entreguei. Ainda que sejam sarças, que sejam espinho, ainda que eles venham sentir na pele, ainda que eles venham fechar mais o rosto, porque o rosto já era fechado mesmo, ainda que eles se tratem, não interessa. Tu tem que falar, é o que eu te mando, é o que eu te ordeno, é o que eu falo. Tu tens que falar aquele povo rebelde, aquela casa de Israel. Tu tens que falar ao povo de Israel. Tu tens que falar aquele povo de Judá. Aleluia. Aquele povo ali mesmo oprimido, sofrendo ali naquele lugar, mas eles ficaram com esse coração duro, rebelde. Eles não queriam ouvir, eles se rebelaram até mesmo contra o Senhor. Eles prevaricaram, não queriam mais obedecer a lei, as escrituras, o que o Senhor ordena. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E tu vais falar, Ezequiel. Tu falas. Aleluia. Igreja, que eu entendo aqui é que o Senhor, ele adverte a Ezequiel sobre o povo de Israel como obstinados. A palavra obstinados, igreja, significa teimoso, rebelde, de coração endurecido.